Spintrônica, a revolução silenciosa da computação. Tudo que você toca hoje, seu celular, seu computador, até a inteligência artificial que te recomenda esse vídeo, tudo depende de uma única ideia, a carga do elétron. Por 50 anos, a base da computação foi mover cargas elétricas minúsculas, os elétrons, para representar zeros e uns. Um conceito simples, brilhante, mas limitado. O limite da tecnologia atual. Agora segura essa tecnologia chegou no limite. Literalmente. E é aqui que entra a reviravolta que ninguém esperava, uma propriedade do elétron que quase ninguém conhece, mas que pode mudar tudo, o spin. Sim, o spin. É um comportamento quântico tão misterioso quanto poderoso. E é ele que pode dar origem a uma nova era. Uma era onde a informação não precisa mais se mover. Ela fica no lugar. E ainda assim, processa. Estamos falando de uma tecnologia tão avançada, que já está presente em discos rígidos, mas que agora está prestes a dominar os chips que alimentam tudo, de inteligência artificial à computação quântica. E se você acha isso surpreendente, eu te convido a ir comigo até o fundo dessa ideia. Uma revolução silenciosa. Porque o que você vai descobrir aqui pode colocar você na frente de uma revolução que já começou, só que poucos estão percebendo. O que é spintrônica e por que ela muda tudo? Imagine se, em vez de empurrar elétrons pelos fios de um circuito, a gente só precisasse orientar eles. Sem mover, sem esquentar, sem desperdiçar energia. Além da eletrônica tradicional. Isso não é ficção científica. É o que a spintrônica propõe. Na eletrônica tradicional, mover carga elétrica gera calor, resistência e desperdício. É por isso que seu notebook esquenta. É por isso que os datacenters consomem rios de energia. Problema atual. E é por isso que a inteligência artificial, hoje, está limitada por uma barreira invisível, a separação entre memória e processamento. Toda vez que seu computador pensa, ele precisa buscar dados lá longe, na memória. Processar. Devolver. De novo. E de novo. Solução spintrônica. Agora, e se o dado já estivesse no mesmo lugar onde ele é processado? Isso é o que o spin pode permitir. Como funciona o spin? O spin funciona como um pequeno imã, ele pode apontar para cima ou para baixo. Isso é o suficiente para representar os bits, 0 e 1. Mas com uma vantagem absurda, não precisa mover nada. Só girar a direção. E pronto. Eficiência energética. Computação com consumo ridiculamente baixo de energia. Sem calor. Operação sem geração significativa de calor. Velocidade. Processamento ultra rápido. Estamos falando de uma tecnologia que pode mudar o próprio conceito de processador. O coração da nova computação, MTJS. Parece nome de robô de anime, mas são eles que podem virar o novo cérebro dos chips. MTJ significa Magnetic Tunnel Junction, ou em bom português, junção de túnel magnético. E funciona de um jeito tão insano que até a física clássica se recusa a explicar. Por isso, a gente chama quântica para conversa. A física quântica por trás dos MTJS. Imagine 2 quartos. No meio deles, uma porta trancada. Dentro de cada quarto, um elétron. Se os 2 pins estiverem apontando para o mesmo lado, tipo 2 amigos que concordam, a porta abre. A corrente flui. Bit 1. Mas se eles discordam, porta fechada. Nada de corrente. Bit 0. Só que tem um detalhe alucinante. Essa porta é mais fina que um átomo. É tão fina que o elétron não precisa atravessar. Ele túnela. Sim, do verbo atravessar uma barreira impossível, igual mágico atravessando parede. É isso que torna os MTJS tão potentes e tão promissores. Memória persistente. E tem mais, mesmo sem energia, o spin fica no lugar. O chip lembra do dado, mesmo desligado. Isso torna esses dispositivos ideais não apenas para armazenar, mas também para realizar operações lógicas, integrando processamento e memória num único ponto físico. Armazenamento. Mantém dados sem energia. Processamento. Realiza operações lógicas. Integração. Memória e processador unidos. Isso é o que o cérebro faz. E agora, os chips também vão fazer. Computadores que pensam como o cérebro. Se eu te perguntar, 7 vezes 8, você responde, 56. Em segundos. Nem pensa. Só acontece. Agora adivinha, o que o seu cérebro fez ali,
é o que a computação atual não consegue fazer direito. Seu cérebro tem neurônios. E cada neurônio é processador e memória ao mesmo tempo. Os dados não precisam viajar. Estão ali. Prontos. Instantâneo. O problema da arquitetura von Neumann. Processador. Unidade de processamento separada. Memória. Armazenamento em local diferente. Gargalo. Atraso na transferência de dados. Mas no seu computador, uma coisa é o processador, outra é a memória. Isso gera atraso, gasto, calor. É como se toda vez que você fosse lembrar de algo, tivesse que buscar em um galpão do outro lado da cidade. Agora imagine se cada bit de memória do seu chip pudesse processar também, sem movimento, sem desperdício, com eficiência de cérebro. Isso já tem nome, in-memory computing. In-memory computing na prática. E a base dessa ideia são os dispositivos com spin, os MTJS que você viu antes. Eles armazenam dados como memória, e ao mesmo tempo executam cálculos, como processadores. Tudo no mesmo ponto. Em escala atômica. E adivinha? Isso já funciona. Já existem protótipos e até versões comerciais de chips com tecnologia spintrônica, especialmente em aplicações de memória e sensores. Impacto na inteligência artificial. E os ganhos são imensos, principalmente para aplicações com altíssima carga de dados, como modelos de inteligência artificial com trilhões de parâmetros. Se você acompanha o canal, já viu como a inteligência artificial depende de quantidades absurdas de dados. E é aqui que essa nova computação brilha. Menos energia, menos tempo, mais poder. Redução de energia. Comparado com chips tradicionais. Velocidade. Aumento em operações de inteligência artificial. Espaço. Redução no tamanho dos chips. Computação com spin. Como funciona de verdade? Vamos tirar isso do abstrato. Quer ver como se calcula de verdade usando spin? Imagina uma matriz 2x2. 4 dispositivos com spin. Cada um deles guarda um valor, um peso. Quando aplicamos um sinal de entrada, tipo um 1 ou um 0, o sistema responde, libera ou bloqueia a corrente. Esse fluxo é o nosso multiplica. Depois, a gente soma tudo isso na saída. Esse é o acumula. Pronto, multiple accumulate, a base de tudo que envolve inteligência artificial moderna. De modelos de linguagem ao reconhecimento de imagem. Tá em tudo. Eficiência máxima. Só que aqui, tudo isso acontece dentro da memória, sem precisar mover dados para lugar nenhum. Eficiência máxima. Sem desperdício. Sem latência. E o mais impressionante, a mudança no estado do spin acontece em escalas de picosegundos, com consumo de energia muito menor que os transistores tradicionais. Tudo isso com muito menos geração de calor e desgaste térmico. Velocidade. Operações em picosegundos. Energia. Consumo mínimo. Temperatura. Baixa geração de calor. Paralelismo. Processamento distribuído. É como se cada pedacinho do chip pensasse por conta própria. Um enxame de processadores microscópicos, trabalhando em paralelo, com gasto mínimo de energia. Muito além da memória, spin, ruído e o caos criativo. Até aqui você viu o spin substituir a carga. Agora segura, ele também pode substituir o acaso. Em vez de lutar contra o ruído, como fazem os computadores tradicionais, a nova fronteira é usar o ruído como ferramenta de cálculo. É isso que a computação probabilística propõe. Perfeita para resolver problemas como rotas ideais no Uber, otimizações massivas ou até gerar imagens em inteligência artificial, tipo os modelos de difusão. Lembra do adiciona ruído, depois reconstrói? Então, spintrônica faz isso de forma natural. Computação caótica e quântica. Mas a coisa vai além. Pesquisadores também estão investigando arquiteturas alternativas, como computação caótica, onde oscilações instáveis de estados podem ser aproveitadas em problemas altamente paralelos e não determinísticos. E sim, isso existe. E sim, o spin também serve para isso. E o que mais empolga? A conexão direta com a computação quântica. Empresas como a Intel estão pesquisando qubits baseados no spin de elétrons, usando pontos quânticos em silício, uma abordagem promissora por sua compatibilidade com tecnologias atuais de fabricação. E o mais incrível, em silício. O mesmo material que usamos há décadas. Isso aproxima a computação quântica do mundo real, da fabricação em escala. Ou seja, estamos falando de uma tecnologia que integra inteligência artificial, sensores,
lógica, memória e até qubits, tudo em um só conceito. Agradecimento aos espectadores. E agora, se você chegou até aqui, primeiro, parabéns. Isso aqui não é conteúdo raso. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o like. Isso me ajuda a continuar trazendo temas assim, que a maioria nem sabe que existem, mas vão moldar o futuro. E claro, deixa sua opinião nos comentários. Você acha que a spintronica vai mesmo substituir os transistores tradicionais? Ou ainda estamos longe demais disso? Desafios, gigantes e o jogo real por trás do spin. Até agora parece tudo perfeito, né? Mas calma. A física é linda. A engenharia é cruel. Apesar de todo o potencial, a spintronica enfrenta 3 grandes inimigos: controle, confiabilidade e produção em escala. Controle. Controlar o spin de forma estável, em chips com bilhões de dispositivos, ainda é um desafio brutal. Confiabilidade. Variações atômicas na barreira de túnel podem afetar a estabilidade do spin, tornando o controle em escala bilionária um desafio de engenharia extremamente delicado. Produção. E como você fabrica algo tão sensível, com materiais tão finos, dentro das fábricas atuais? A resposta é: com muito investimento, muito risco e muito tempo. Empresas na vanguarda. Mas aí vem o sinal verde. Já tem empresas fazendo isso funcionar. Everspin Technologies. Já fabrica memórias com spin em escala industrial, inclusive para setores como aviação e IoT. NVE Corporation. Foca em sensores spintronicos. IBM e Micron. Grandes empresas estão investindo pesado. O futuro da computação. Sem falar nas startups como Spin Memory e Avalanche Technology, que podem surpreender nos próximos anos. O caminho ainda é longo. Mas a corrida já começou. E a próxima revolução na computação talvez já esteja girando dentro de um elétron. A era da spintronica está apenas começando.